a própria natureza, a própria razão política do Instituto que recomenda essa conversão, né? Se é um instrumento que tem legitimação tão ampla e é dotado de tamanha eficácia para a tutela da liberdade de locomoção, esse rigor formal ele não pode se sobrepor, não pode prevalecer sobre essa questão que é política e de maior importância, que é a tutela imediata da liberdade, que é um bem supremo. Bom, isso com relação aqui, a gente estava tratando até então ao provimento pedido, né? ao cabimento do habeas corpus em função do tipo de provimento pedido, do tipo de provimento a ser obtido, que é justamente a tutela da liberdade de locomoção. Avançando um pouco, eu acho que é necessário dizer também que a questão do cabimento, ela deve ser enfocada sob o aspecto do tipo de procedimento de que se está aqui tratando. É muito comum, né, e a gente verifica com muita frequência na jurisprudência dos tribunais, sobretudo na jurisprudência dos tribunais superiores, a denegação, ou propriamente chamada denegação, ou até mesmo não conhecimento, que é o que deveria ser tecnicamente tratado, de habeas corpus, por serem considerados meios inidôneos para análise da pretensão, né, da causa de pedir ali deduzida, justamente porque essa análise dependeria do exame aprofundado de provas. Então, a gente lê muito, né, nos julgados que o revolvimento de matéria probatória torna inadequada ou inidônea a via do habeas corpus. O exame de prova não é compatível com a via estreita do habeas corpus. São, digamos, jargões, né, que nós vimos repetidos, né, a torto e a direito na jurisprudência dos tribunais, quando a gente pesquisa algo a respeito. E o que a gente vê com mais frequência, né, que é praticamente a consolidação dessa jurisprudência, o não conhecimento de habeas corpus voltados, né, à análise de pretensões absolutórias e o não conhecimento de habeas corpus voltados à anulação de decisões que, né, em primeiro grau, na sua origem, tenham sido fundadas em exame de provas. Porque o que se diz é que os tribunais, na via estreita do habeas corpus, não estão aptos a revolver este material probatório. E essa questão ela é especialmente invocada em tema de justa causa para a ação penal. Quando se discute, né, pela via do habeas corpus, ou quando se pleiteia pela via do habeas corpus, o trancamento de ação penal que seria ilegítima, né, por inexistência dos requisitos do artigo 43 do Código de Processo Penal, por inexistência de um mínimo de suporte probatório para a formulação da acusação. Se nós fôssemos analisar única e exclusivamente, né, a jurisprudência dos tribunais, e volto a dizer, assim, a pesquisa de jurisprudência nos tribunais superiores mostra que que esta é uma tendência, né, também francamente majoritária. Nós praticamente estaríamos alijados do uso do habeas corpus com este tipo de finalidade. E aqui eu acho que é necessário fazer algumas considerações. Obviamente, né, que a impetração de um habeas corpus, para discutir, né, digamos, veiculando pretensão absolutória, pode parecer um pouco estranho em determinadas situações, porque, obviamente, né, a análise sobre o mérito da pretensão punitiva estatal, né, sobre aquilo que seria uma condenação ou uma absolvição, vai depender, obviamente, em primeiro grau de jurisdição, de contraditório, de dilação probatória, que não existe, né, dilação probatória que não existe na fase do habeas corpus.
Agora, no que diz respeito à justa causa para ação penal, ou mesmo, né, na anulação, o que diz respeito à anulação de decisões proferidas com base, né, no exame de provas em primeiro grau, essa máxima que é repetida pelos tribunais, ela é verdadeira apenas em parte. Embora o habeas corpus não comporte no seu procedimento, né, uma fase de dilação probatória, isso não quer dizer que nenhum exame de prova seja admissível nessa via. O procedimento do habeas corpus é um procedimento abreviado, justamente para que a tutela do direito de liberdade seja rápida, seja prestada eficazmente, rapidamente. Então, não existe dilação probatória no procedimento, mas a prova ela é pré-constituída. Ela deve acompanhar a impetração e ela deve ser suficiente para que o tribunal conheça ou não da ilegalidade da decisão. Né? Isso não obsta, a meu ver, que se examine, por exemplo, a ilegalidade ou a nulidade de decisão que admite persecução penal ilegítima, que manda processar ação penal que é destituída de justa causa. Isso, obviamente, desde que, né, pela prova que instrui a inicial, seja possível aferir esta ilegalidade. Então, a meu ver, as hipóteses de não conhecimento, elas vão ocorrer quando a inicial não for instruída com provas. Então, se o impetrante alega a ilegalidade da decisão, né, que recebe denúncia, mas não faz prova disso, não traz aos autos, né, os elementos do inquérito de forma a demonstrar que aquela persecução seria ilegítima, nesse caso, por ausência de prova pré-constituída, o habeas corpus não será o procedimento adequado por conta da sumariedade, né, que é característica, que é íncita a essa ação, não será o procedimento adequado à tutela desse direito e ao reconhecimento da ilegalidade dessa decisão, que poderá ser discutida aí no bojo da própria ação penal, em sede depois no próprio curso de ação penal ou até depois reconhecida em fase de apelação. Agora, se a impetração for instruída com prova, nada obsta, a meu ver, que esse material probatório seja examinado. Se não fosse assim, né, se faria, de certa forma, letra morta a previsão constitucional, né, de que o habeas corpus é cabível para se afastar qualquer ilegalidade, qualquer coação à liberdade de locomoção, e se teria aí, portanto, uma decisão de recebimento da acusação que seria praticamente irrecorrível. Então, acho que o que tem que ficar claro, embora, né, acho que a tendência nos tribunais seja essa, né, seja de repetir a questão de que a análise de prova é incompatível com a via do habeas corpus, o que a gente tem que ter em mente é que não existe dilação probatória e que, portanto, não é na via do habeas corpus que se... Não é depois da impetração que se vai demonstrar isso, né? Mas que o exame de provas ele pode sim ser efetivado, do contrário, a gente não teria uma série de situações albergadas por essa garantia constitucional. Tá? Bom, o que é necessário dizer ainda em questão de procedimento é também que, embora, né, para tutelar inúmeras situações, o Código de Processo Penal preveja a existência de recursos, né, para anulação de decisões proferidas em primeiro grau ou em segundo grau de jurisdição, o habeas corpus ele é, por construção jurisprudencial, ele é considerado cabível em lugar desses recursos. E isso justamente por conta da celeridade do procedimento e da eficácia íncita a esse tipo de procedimento, que muitas vezes é apto a restituir de forma mais rápida a liberdade de quem se vê dela cerceado do que os recursos, né, o manejo dos recursos propriamente ditos. Então, acho que essa é uma outra conclusão que se extrai da análise da jurisprudência e da construção que se fez na jurisprudência dos tribunais superiores, de que não exclui
interesse de agir e, portanto, não torna incabível o habeas corpus a previsão legal de recurso específico para atacar o ato coator por conta da maior agilidade do habeas corpus. Óbvio, desde que essa ilegalidade possa ser aferida por meio da prova pré-constituída, possa ser aferida de plano, ou seja, independa de um procedimento mais alargado, né, de uma cognição maior em profundidade, que daí ficaria reservada ao próprio recurso. Então, se houver prova pré-constituída, fica, portanto, aberta a via do habeas corpus, mesmo em havendo recurso previsto para atacar determinada decisão judicial. Bom, avançando um pouco ainda, a gente tem a questão da competência, né? Superado, então, portanto, o debate sobre o cabimento, a gente tem a questão da competência, que eu acho que é de especial interesse para a gente analisar, né, o manejo dos habeas corpus nos tribunais superiores. De forma geral, né, a competência para a ação de habeas corpus, ela se fixa por dois critérios, que são os critérios de territorialidade e hierarquia. De territorialidade, o critério da territorialidade diz com o local em que for consumada a coação, né, a restrição à liberdade de ir e vir, ou então com o local em que estiver ocorrendo, né, a ameaça ao direito de liberdade. Já a questão da hierarquia, ela vem tratada no artigo 650, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que prevê que a competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Isso faz que, né, sempre que estivermos aqui diante de habeas corpus que sejam manejados contra atos do Poder Judiciário, competente seja a autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que tiver praticado o chamado ato coator. Essas questões, esses critérios, né, melhor dizendo, de territorialidade e hierarquia, eles foram, de certa forma, positivados pela Constituição da República ao previr as competências, né, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para o processo de habeas corpus. Então, no que diz respeito, né, à competência do Supremo Tribunal Federal, ela vem estipulada no artigo 102, inciso 1 da Constituição, mais especificamente nas alíneas D e I. A linha D, né, prevê que vai ser competente para processar e julgar originariamente os habeas corpus que tiverem como paciente quaisquer das pessoas mencionadas nas alíneas B e C, que são as pessoas que estão sujeitas à jurisdição do Supremo Tribunal Federal em matéria penal por prerrogativa de função, a competência originária da ação penal. Então, aqui, na linha D, especificamente, o que se tem é uma correspondência, né, entre a competência para processar a ação penal, ações penais originárias, e para processar os habeas corpus que envolvam estas mesmas pessoas sujeitas ao processo originário do STF. Então, aqui você tem uma correspondência entre essas duas hipóteses. Já a linha I, ela trata das hipóteses em que você tiver como coator ou paciente, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos à jurisdição do STF ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Essa linha aí, por sua vez, né, excluída a referência ao paciente, que ela praticamente repete a previsão da linha anterior, você tem algo que traduz a regra de hierarquia mesmo, de autoridade, da competência em função de hierarquia para o processo do habeas corpus no âmbito do Supremo.
A mesma coisa é o que se verifica depois com relação à competência do STJ, que eu já passo a tratar em seguida. Acho que voltando só um pouco, apenas também para pontuar, uma questão que é importante, né? Embora não houvesse previsão constitucional para isso, o Supremo Tribunal Federal chegou a editar a súmula 690, estabelecendo que competia originariamente àquele tribunal o julgamento de habeas corpus impetrados contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais, né? Esse entendimento é extremamente importante esclarecer, embora a súmula não tenha sido ainda formalmente cancelada, esse entendimento foi revisto, né, de forma até recente pelo Pleno do Tribunal, no julgamento do habeas corpus 86834, aqui de São Paulo, que alterou justamente o entendimento daquela corte sobre a matéria, consagrando, né, a regra da hierarquia também para os casos de impetração de habeas corpus contra decisões das turmas recursais. O que se passou a entender no bojo da corte foi que os juízes integrantes das turmas recursais hierarquicamente estariam sujeitos à jurisdição dos tribunais locais, né, dos tribunais dos estados, do Distrito Federal, dos tribunais regionais federais, e que, portanto, né, a prevalecer essa regra de hierarquia que deve ser norteadora no estabelecimento de competência para o processo de habeas corpus, esse enunciado da súmula ficaria cancelado, porque esse foi o entendimento que passou a vigorar no Pleno a partir do julgamento desse habeas corpus 86834 aqui de São Paulo. Então, em tema de competência originária, acho que é importante pontuar isso porque nem todos, né, acho que estão familiarizados com essa questão, ou acho que é uma questão também de atualizar a nossa informação a respeito das súmulas e da sua superação no tribunal, a despeito do não cancelamento correspondente. Bom, com relação à competência originária do STJ, ela vem disposta no artigo 105, inciso 1, a linha C da Constituição, e ela também, essa disposição também obedece aos mesmos critérios, né? A prerrogativa, ou seja, a competência originária do tribunal para o processo penal de determinadas autoridades também vai ditar a competência daquele tribunal para o processo de habeas corpus que envolvam aquelas autoridades, e o critério da hierarquia em relação aos tribunais que são inferiores ao STJ. Então, o que se tem disposto, né, na Constituição é que compete ao STJ processar e julgar os habeas corpus quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. Daí você tem um critério, né, da prerrogativa de função, da correspondência entre a ação de competência originária do tribunal e do processo de habeas corpus, ou quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição do STJ, no que se reflete aí a questão da hierarquia. Tá? Bom, ainda em tema de competência hierárquica, eu acho que a gente não poderia tratar da aplicação do habeas corpus nos tribunais superiores sem falar aqui da famigerada súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 691 estabelece que não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Essa é uma súmula, né, editada pelo Supremo Tribunal Federal, mas que é também aplicada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E essa é, digamos, a materialização daquele entendimento de que não cabe habeas corpus de decisão denegatória de liminar, né? A história do pedido de liminar
né? Liminar a tribunal de decisão denegatória de liminar em instância inferior. E o fundamento, né, desse entendimento é justamente a questão da supressão de instância, que se relaciona intrinsecamente com a regra da hierarquia no estabelecimento da competência para o processo de habeas corpus. Por quê? Ao analisar um pedido de liminar, o tribunal, né, ao qual foi originalmente dirigida a impetração, obviamente não adentra o mérito da impetração propriamente dito. Não examina propriamente o mérito, né, ou seja, a questão de direito e a prova, né, pré-constituída que acompanha a impetração, para declarar ou não a ilegalidade do ato que se diz coator. Justamente por não haver esse exame exauriente, né, essa cognição exauriente sobre o mérito da impetração, é que se afirma que, em sendo negada a liminar, a instância superior, né, sendo ela o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, não pode reexaminar a questão que foi objeto do indeferimento da liminar sob pena de ultrapassar a competência e suprimir a instância da hierarquia, suprimir o conhecimento sobre a questão da instância inferior. Esse entendimento ele é tecnicamente correto até, mas é necessário que se diga que em algumas situações extremas, né, ele também não se justifica, e até por isso o próprio Supremo Tribunal Federal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, tem abrandado o entendimento que foi consagrado nessa súmula. Então, assim, o que se tem é que, de forma geral, né, isso aconteceu, né, a partir... Depois a gente tem as referências, vocês vão ficar com esse material, a partir do julgamento de um caso pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no ano de 2006, que acabou sendo um leading case, né, em matéria de abrandamento da súmula, se passou a entender que, né, nos casos de manifesta ilegalidade, né, em que a ilegalidade seja, de certa forma, que a questão seja até teratológica, né, ou então de frontal divergência, né, do indeferimento, dos fundamentos do indeferimento da liminar com o entendimento consagrado no STF ou no STJ, se torna viável o afastamento da súmula para que se conceda a liminar pretendida, se conheça do habeas corpus. Tá? Então, acho que é necessário dizer que essa súmula, ela obviamente, né, não está cancelada, ela é bastante aplicada, mas que ela é abrandada nessas situações ditas excepcionais pelos tribunais superiores. Mas são casos realmente extremamente excepcionais, porque ao se pesquisar, né, de uma forma mais detida a jurisprudência tanto do STF quanto do STJ, se verifica que é uma minoria muito grande de casos em que existe, de fato, o afastamento da súmula. No mais das vezes, os habeas corpus não são conhecidos automaticamente com fundamento nesse enunciado 691. Ainda, né, eu acho que em questão de competência em função de hierarquia, é necessário dizer que muitas vezes se questiona, né, em relação aos habeas corpus, né, que são impetrados contra atos do próprio tribunal, né, como é que se estabelece o critério de hierarquia e de distribuição. E o artigo 77, parágrafo 3º do regimento interno do tribunal soluciona essa questão ao dispor que o habeas corpus contra ato praticado em inquérito ou ação penal entrante no tribunal será distribuído com exclusão do respectivo relator, que é, obviamente, o coator, né, que vai ser aquele que vai ser apontado ou como coator ou como paciente. Eventualmente, isso não como coator ou como paciente. Bom, avançando um pouco ainda, eu acho que é necessário dizer aqui, em relação
tecer algumas considerações em relação ao procedimento, né? Como a gente já vinha dizendo de início, o procedimento da ação de habeas corpus ele é um procedimento marcado pela simplicidade e pela sumariedade, porque é um procedimento que tem que ser compatível com a eficácia que se pretende, com a eficácia íncita a essa ação. Então, ele é pautado por estes critérios, justamente. E ele é um procedimento que se inicia, de regra, pela petição inicial, que tem seus requisitos estabelecidos no artigo 654 do Código de Processo Penal. Esse artigo dispõe que a petição inicial deve conter o nome, né, da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer a coação, que seria o paciente, a indicação do paciente, a declaração, ou seja, a especificação da espécie de constrangimento que sofre essa pessoa, e as razões, obviamente, que fundamentam a noção de ilegalidade do ato coator ou que fundamentam a ameaça ao direito de ir e vir, além da assinatura do impetrante ou de alguém que o faça a seu rogo. A petição inicial, torna a dizer, por conta das características do procedimento, ela deve ser instruída com a prova, digamos, pré-constituída da ilegalidade do ato que se pretende declarar ilícito. As informações da autoridade coatora, elas sucedem, em regra, à petição inicial, mas elas podem ser precedidas, em alguns casos, do deferimento de medida liminar, né? A liminar em habeas corpus, ela é conferida, né, concedida por construção jurisprudencial também, né, realizada no âmbito dos tribunais superiores. Não existe no Código de Processo Penal uma previsão para a concessão de liminar. Essa previsão ela é feita na Lei do Mandado de Segurança, que tem aplicação analógica para os casos de habeas corpus. E essa liminar, ela pode ser deferida após a impetração, né, depois do ajuizamento da petição inicial, ou uma vez prestadas as informações da autoridade coatora, que podem vir acompanhadas de outros documentos aptos, né, portanto, a nortear o convencimento judicial a respeito da necessidade ou não de se conceder esta liminar. E essa liminar, obviamente, ela pode ter duas características. Ela pode ser antecipatória do provimento pedido de sede de habeas corpus, ou ela pode ter natureza diversa. Quando, por exemplo, né, se pede para que se realize o sobrestamento do procedimento até o julgamento da ordem, né, até a concessão ou não final da ordem, ou para que se suspenda, por exemplo, o indiciamento, né, do investigado até que se resolva a respeito da questão que é o próprio mérito da impetração. Bom, acho que ainda com relação ao procedimento, a gente tem um ponto crucial, né, e uma discussão crucial que se coloca a partir, né, da alteração do regimento interno do Supremo Tribunal Federal pela emenda regimental número 30 de 2009. Né? Essa emenda, ela alterou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, prevendo que quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada naquele tribunal, o relator poderá, desde logo, ou seja, por decisão monocrática, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações. Então, o regimento interno, ele, digamos, positivou, né, a possibilidade de uma decisão monocrática conceder ou denegar de plano a ordem de habeas corpus endereçada ao tribunal, a ordem de habeas corpus pretendida, né, postulada ao tribunal, quando esse pedido estiver em consonância ou for contrário a uma decisão consagrada, né, ao entendimento, digamos, forte, sumulado, preponderante daquele tribunal. Essa é uma disposição, eu diria, bastante polêmica. Essa previsão regimental, ela tem uma razão de ser que pode ser muito mais logística, né, de certo ponto, do que propriamente técnico-jurídica.
porque, obviamente, dessa forma, né, por meio de decisões monocráticas, se consegue dar uma vazão maior, né, aos inúmeros habeas corpus que são impetrados aos tribunais superiores diariamente. Então, se o relator, por decisão monocrática, né, puder indeferir liminarmente ou conceder liminarmente, o procedimento, né, a tramitação desses habeas corpus no âmbito dos tribunais superiores se torna muito mais célere, né, para o bem ou para o mal. É óbvio que, em caso de decisão concessiva, não vai haver quem se oponha à concessão, ou seja, à decisão monocrática, porque, obviamente, a decisão ela é concessiva. Né? Isso, pelo menos, do ponto de vista dos advogados e daqueles que fazem a defesa de seus clientes. Né? Talvez o Ministério Público venha a se opor. Mas acho que a questão ela se torna mais tormentosa em casos de decisões que sejam negatórias. Porque, obviamente, se suprime, né, o julgamento da questão do colegiado, que seria o juiz natural para o processo de habeas corpus. Acho que essa é uma questão bastante relevante. O juiz natural para o processo de habeas corpus é o tribunal, é o colegiado, e não o relator monocraticamente falando, monocraticamente considerado. Bom, obviamente, essa questão, né, e essa emenda regimental, ela já gerou uma série de discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e recentes decisões vem considerando que não existe, né, vem declarando no âmbito do Supremo que não existe ofensa a esse princípio da colegialidade, uma vez que, né, se a parte que se entender prejudicada com a decisão pode, né, se valer do agravo regimental para questionar, né, a decisão monocrática. Então, o agravo regimental devolveria, portanto, o exame da questão ao colegiado. Esse parece que é o entendimento que está hoje, né, pelo menos até aqui, consagrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Essa questão foi debatida recentemente no Pleno, num caso de relatoria do ministro Lewandowski, e essa questão voltou a ser debatida numa série de outras circunstâncias. Então, até eu fiz questão, né, de transcrever uma decisão bastante recente de relatoria do ministro Celso de Mello, em que se trata justamente essa temática, e que se afirma que o regimento nada mais fez do que, né, digamos, positivar, né, e estender para o Supremo Tribunal Federal essa competência, que já era, de certa forma, consagrada na Lei 8.038, que é a lei que trata da tramitação dos recursos nos tribunais superiores. Na Lei 8.038 de 90, no artigo 38, mais especificamente, existia já, né, uma certa previsão para a denegação de recurso ou de ação quando o relator verificasse que a questão de direito, né, estritamente de direito, fosse manifestamente contrária a entendimento do tribunal. Aqui, obviamente, não existe uma correspondência, né, integral entre essa previsão e aquilo que se passou a prever no regimento interno do Supremo, porque muitas vezes o que se tem aqui no bojo de habeas corpus, né, na discussão dos habeas corpus, não é questão meramente de direito, torno a dizer.